Amém e amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ontem foi o nosso primeiro café de pastores. Já é o segundo que é feito por live. Mas ontem foi o primeiro café lá em Itajaí, já aberto com uma certa restrição de pessoas. Quem é que viu o café ontem? Eu te sugiro que tu veja o café. Ontem o apóstolo Luiz Hermínio ele ministrou uma palavra bem pontual para esses dias. Uma palavra carregada. Eu creio que a maioria das dúvidas, das respostas que nós estávamos questionando no Espírito, ontem, particularmente para mim, Deus falou muito comigo. E ontem o pastor Luiz Hermínio, ele falou sobre tempo e reverência. Se nós somos parados, e todo mundo sabe que esta pandemia ela parou todos os segmentos. Mas muitas pessoas não estão entendendo esse tempo de parar e ter reverência para entender a unção, porque Deus ele está falando, e Deus ele está falando para uma multidão que ele ainda não tinha tocado ainda. Muitas pessoas não estavam entendendo o momento a qual nós estávamos passando. E este tempo, eu estou lendo aqui o meu esboço, e muitas pessoas estão perguntando até quando isso vai durar. Será que o tempo que vai voltar agora, depois que tudo voltar ao normal, vai ser normal? Vai ser como era antes? E eu te pergunto, ontem o pastor Luiz Hermínio foi muito pontual, e será que tudo vai voltar como era antes? Vai voltar ao normal? E que ontem o Espírito Santo ele ministrou ontem, particularmente em mim, como eu estava antes de acontecer toda essa pandemia. Como o Silvio estava. Eu não estava bem. Eu acredito que a igreja em si, ela não estava bem. E isso nós temos um entendimento que foi uma permissiva de Deus que tudo isso acontecesse, para que nós parássemos tudo. E Deus, eu não sei se vocês estavam discernindo que Deus vinha falando nos últimos tempos, para nós nos preparar para um tempo, que este tempo ia chegar, que é um tempo que Ele ia restaurar todas as coisas. E eu creio que Deus ele está tocando de uma forma agora como nunca tocou. E eu quero ser bem preciso aqui esta noite. Eu quero ser bem rápido. Logo depois nós vamos estar ceando. E Deus colocou no meu coração uma palavra simples, querido, mas ela vem carregada de informações e de revelações para esses dias que nós estamos vivendo. Eu creio que tu vai ser tocado esta noite através dessa palavra. Abre a tua Bíblia aí, em Lucas 5.
aqui fala sobre uma pesca maravilhosa. Aleluia. Lucas, capítulo 5, é uma passagem bem conhecida. É uma palavra que ela já estava já há algum tempo fervendo no meu coração, e nos últimos dias aí Deus, Ele foi abrindo a revelação. Eu achava que Deus ia falar comigo de uma forma, e Ele mudou totalmente diferente. E vai ser bênção, Senhor, essa palavra para nós aqui esta noite. Lucas capítulo 5, e o versículo 1 diz assim: apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos que eram de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: vai-te para alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, tão grande que as suas redes se romperam. Versículo 7. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram cheios ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Aleluia. Pois o espanto se apoderavam dele, e todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. Saudade, irmãos, de estar aqui, de estarmos todo mundo junto aqui. Agora aqui, olhando aqui para a nave da igreja, alguns rostos me vêm a lembrança. Saudade dos irmãos, saudade também da minha família. Eu creio que depois que tudo isso passar, nós vamos passar um tempo de qualidade junto, com entendimento. Eu creio que a comunhão aqui, ela vai ser mais intensa. Mas enquanto isso não acontece, Deus, Ele está intensificando a comunhão dentro aí da tua casa. Então, aproveita este tempo em família. Aproveita este tempo aí com teu filho, com teu esposo, com a tua esposa.
Eu tenho aproveitado, eu tenho curtido os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, 2 presentes de Deus. Eu tenho uma mulher espetacular, maravilhosa, minha pastora. Eu tenho uma família. E Deus, Ele está nos alinhando cada vez mais. Este é o propósito de nós termos parado. Então aproveite este tempo. Eu creio que vai chegar quando tudo voltar, não ao normal, mas quando voltar melhor. Porque normal não vai voltar mais. Porque aquele normal para nós não serve mais. O que nos trouxe aqui não vai ser mais relevante para nos levar além da onde Deus quer que nós vamos. Eu creio que isso aqui não vai ser mais impedimento de uma comunicação dentro de casa. Aproveite esse tempo. A minha oração esta noite é que Deus venha preencher a tua casa com a presença dEle. Há uma graça ao nosso favor para as nossas casas. E eu sei que Deus está tocando. Eu quero entrar na palavra, mas eu tô liberando palavras proféticas aqui sobre a tua casa, sobre a tua família. Não vai voltar como era antes mais. As coisas ao normal não vão voltar melhor. É por isso que tu precisa entender esse tempo. Aleluia. Para vocês aqui também. A Bíblia diz que Deus, Ele iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu creio que Deus, Ele está mexendo nas nossas estruturas. Ele nos parou. E se nós olharmos aqui no Lucas capítulo 5, aqui no primeiro versículo, no versículo 1, aqui existe um cenário. Um cenário de fome, ao ponto das pessoas perderem o controle. De Jesus, Ele tem que recuar da beira da praia e pedir para entrar no barco de Pedro. Um cenário de fome. E olha o cenário que está lá na rua, um cenário de fome, e de fome não é de comida. Às vezes nós achamos que estamos com fome, mas nós estamos com fome da palavra de Deus. E essa fome que está lá fora, ela vai ser saciada. Porque aqui no primeiro versículo, no versículo 1 aqui, eu olho pelos olhos do Espírito aqui. Há uma fome ao ponto das pessoas perderem o controle. E a Bíblia diz aqui, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré. Quando eles viram Jesus, e Jesus começou a liberar a palavra, e Jesus começou a saciar a fome daquela gente. Aquelas pessoas, elas perderam o controle, e aquela multidão foi para cima de Jesus. O primeiro cenário que está aqui é um cenário de fome. Tudo parou. E aqui no versículo 2, que é o segundo cenário que eu quero pontuar aqui com vocês, a Bíblia diz que Jesus, Ele olha para a beirada da praia e tem 2 pescadores desembarcados, como diz a palavra aqui, como diz a minha tradução. E viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam suas redes. Aqui a gente vê 2 homens profissionais, 2 homens com experiência de pesca, parados e limpando a rede. Aqui no versículo 2, nesse segundo cenário, aqui eu vejo a igreja do Senhor, representada na vida desses 2 homens.
E se você olhar aqui no Evangelho de Jesus segundo Lucas, que aqui Pedro ele representa a igreja, porque aqui é onde tudo começa. E aqui Pedro está parado. Pedro, ele está desembarcado em atividade, mas funcionando. É aqui que eu estava antes da pandemia acontecer. Eu estava em atividade e funcionando. Eu estava limpando as minhas redes. E no versículo 2, eu vi 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. 2 homens parados, e uma multidão à frente deles com fome. O segundo cenário, 2 homens em atividade e funcionando, limpando as suas redes. Aqui no versículo 3, e entrou em um dos barcos que era de Simão Pedro, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. Aqui no versículo 3 eu vejo um terceiro cenário. Queridos, a palavra ela é simples hoje de entender. Eu estou sendo bem didático. Jesus ele entra no barco de Simão Pedro e pede para afastar um pouco mais. E aqui começa uma mudança de rota. Jesus está nos ensinando com esse distanciamento da multidão e a igreja. E aqui no versículo 4, quando acabou de falar, disse: Simão, vai-te a alto mar e lançai as vossas redes. Mas antes que isto aconteça, antes eles distanciaram o barco. Jesus ele fez todo mundo se assentar, até os pescadores também. Jesus parou todo mundo. Jesus ele viu uma movimentação de fome na beirada da praia. A multidão lhe cercava. E Jesus, olhando uma igreja parada, lavando as suas redes, ele adentra ao barco. E ele dá uma rota curta para a igreja fazer, que era só se distanciar um pouco da multidão. E quando essa pequena rota ela é feita, Jesus manda parar, e dali Jesus ministra. Ali Jesus mata a fome daquela multidão. E é assim que nós estamos hoje. Jesus ele nos afastou da multidão. Nós estamos distante um dos outros, mas ao mesmo tempo nós estamos perto. Graças a Deus que nós temos tecnologia para interagir. Porque depois a segunda rota que Jesus vai dar para Pedro. Pedro, vamos a alto mar, vamos lançar as nossas redes. E Pedro fala para Jesus: Senhor, eu acabei de trabalhar a noite toda, e nós não pegamos nada. Mas eu estou vendo, Jesus, o que tu estás fazendo aqui. Tudo que tu está fazendo é o certo. Eu quero agora fazer o que tu estás fazendo, Senhor. Tu estás fazendo aqui, Senhor, tu está me dando uma direção certa. Sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. Eu acredito que aqui, meus queridos, neste
terceiro cenário, aonde nós estamos dentro do barco, junto com o Senhor, parados, com as redes limpas. Aproveita este tempo que tu estás aí, nessa quarentena, e limpa as tuas redes. Limpa ela. Limpa a tua rede. Não para, não para. Limpa. Limpa através da oração. O pastor Luiz Hermínio ontem ele falou muito sobre oração, muito sobre intercessão. E Deus também me cobrou muito isso. Eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais. E aqui segue. Quando acabou de falar, disse: Simão, vai-te para alto mar. Tu está preparado para ir para alto mar? Aproveita este tempo, porque Deus ele vai começar a movimentar as águas para alto mar, para coisas que ainda nós não experimentamos. Eu estou experimentando hoje uma coisa nova aqui na minha vida. É pregar olhando para uma câmera. O novo, ele é complicado em nossas vidas. A gente sempre quer fugir do novo. E a Bíblia fala em novidade de vida. Te prepara que o novo ele vai chegar para ti. Um tempo novo. Existe uma multidão com fome. Existe um Jesus que entrou dentro do teu barco. Aí é que está a coisa. Ele está no teu barco. Por mais que as circunstâncias falam que não, mas ele está sim. Tem uma outra passagem aqui que fala que Jesus ele estava dormindo dentro de uma embarcação. E os discípulos estavam ali e veio uma grande tempestade. E a palavra fala que aquela embarcação ela começou a se movimentar para tudo quanto é lado. E Jesus dormindo ali. E daqui um pouquinho um dos discípulos fala: Senhor, tu não vai fazer nada, nós estamos perecendo. Tu não vai fazer nada, Jesus. Nós vamos perecer aqui. Aí Jesus levanta, calmo, aquieta-te vento, aquieta-te mar. E a palavra diz que houve uma grande bonança. Esse é o Jesus a qual está dentro do teu barco. Aproveite esse tempo, limpe as suas redes. Eu orava ontem no meu quarto sobre essa palavra. E eu via redes limpas. Trabalhadores limpando as suas redes. Não pare, querido, não pare. Não pare. É necessário que nós limpamos as nossas redes. Porque logo, logo, um poucochinho de tempo, a palavra diz que aquele que virá e não tardará. Pastor Luiz Hermínio ontem falou, não é o princípio das dores, ainda. Veja o café, veja 2 vezes o café. Ele falou que, eu achei interessante que ele falou que o exame ele deu positivo. É necessário nós limparmos as nossas redes.
eu quero limpar ela bem limpinha. Eu quero que ele vire para mim e fale assim: agora lança-te em alto mar, porque eu sei que vai vir uma colheita muito boa, uma colheita com entendimento. E aqui, depois que essa colheita ela vem, aqui há um reconhecimento de Pedro. Pedro, ele olha para dentro de si. Ele olha para dentro de si, ele reconhece que ele é pecador. Pedro, ele olha para dentro de si, ele reconhece que quando o barco dele começa a ficar cheio, ele olha para o barco que está ao lado dos seus amigos e faz sinal: vem aqui que existe uma colheita. Participa dessa colheita também. O que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida, isso vai transbordar em pessoas, em todas as áreas. O que Deus vai fazer em ti, por causa desse processo de limpeza das suas redes, isso vai transbordar em pessoas. Eu quero voltar lá atrás de novo. Nós não estávamos bem, não. Nós não estávamos bem. Todos nós precisávamos parar. Parar? Sim, parar. E de muitas coisas que eu vi nesses últimos dias, muitas vozes falando, muitas pessoas falando, porque agora emendou um monte de assunto e parece que isso nos tira do foco. É isso que você tem que prestar atenção. Muitas palavras estão sendo lançadas ao mesmo tempo, é isso que está tirando um pouco o foco da igreja. O foco de nós limpar a nossa rede. Aí parece que nós queremos sujar a rede do próximo. E eu vi na rede social um dia, eu achei relevante aqui falar, que a religião ela nos separa, a política divide, o dinheiro nos classifica e o vírus nos igualou. Eu estava falando esses dias com um amigo meu, eu digo, não tem para onde correr. Ah, eu tenho dinheiro, eu vou para a França. Está lá também. Ah, eu vou pegar um avião, eu vou para Cancún. Está lá também. Não tem para onde correr. É tempo de lavar as redes mesmo. Só que tem um porém, ele escolheu o teu barco. Agora não me pergunta qual o critério que ele achou, que ele viu. Ele viu o seu barco. E ele distanciou um pouquinho da margem da multidão. Um isolamento. Nos levou para dentro de casa. Alguns dos meus irmãos perderam o emprego, estão em casa, em tempo integral. Um tempo gostoso que não existia. É por isso que nós não estávamos bem. Ah, pastor, mas eu perdi o emprego. Não te preocupa, querido. Não te preocupa. Está vindo algo grandioso. A tua primeira preocupação que está por vir agora é lavar suas redes. Não para. Pastor, tem dias que eu estou triste. Eu estou querendo ficar depressivo. Sai das redes sociais. Sai da emissora, aquela que vai todo mundo morrer. Teve um dia que eu caí nessa pegadinha. Eu comecei a olhar para minha pastora. Eu comecei a olhar
E olhava para ela, daqui a pouquinho eu até pensei que a minha pastora estava com vírus. Eu digo, não, só um pouquinho. Entendeu? Desliga tudo. Vai para dentro do teu quarto. Vai para dentro do teu quarto. Coloca um hino baixinho. Não precisa falar nada. Tem vezes que eu vou lá para dentro, eu não falo nada, eu fico só até ele vir. Até ele vir. Mas pastor, ele vem igual para todo mundo? Não, para algumas pessoas ele vem diferente, de um modo diferente. Deus, ele toca diferente em cada um de nós, ele não toca igual. Deus tem uma maneira de ministrar no meu coração, Deus tem uma maneira de ministrar no teu coração. Mas às vezes nós precisamos sair desse cenário. E depois, quando tu sai do quarto, assim, parece que tu está de férias. Aleluia. Aleluia. Eu tenho aproveitado bastante a minha família. Eu tenho me comunicado pouco com a minha família, com a minha mãe, com os meus irmãos. Mas este momento de comunhão agora em particular, é conosco mesmo. É em nós, é sobre nós. Deus está tocando em nós. É em nós. Depois que isso tudo passar, nós vamos fazer uma festa de 2, 3 dias. Aleluia. Churrasco. Vai vir um tempo que nós vamos se juntar, nós vamos se alegrar, nós vamos matar a saudade. Nós vamos nos abraçar, nós vamos estar juntos, nós vamos estar orando. Nós vamos se alegrar. Porque Deus nos parou. E Ele nos deu uma oportunidade de nós ficar melhor limpando as nossas redes. Aleluia. Oh, aleluia. E essa noite eu quero falar aqui para alguns comandantes de embarcação. Eu estava no meu quarto e Deus me mostrou uma manga de um blazer com 4 faixas. Eu digo, oh, aleluia, coisa boa. Isso é coisa de crente doido mesmo. Eu digo, é os comandantes das embarcações. Existe 4 faixas na tua manga aí. Eu quero falar para os cabeças de tribo aqui esta noite. Para os comandantes. Deus, Ele está mexendo na tua embarcação. Porque Ele está nela. Deus, Ele quer redesenhar o nosso caráter. Eu vou me incluir junto. Para formar um comandante. Ele vai mexer mais ainda no nosso caráter. E nós precisamos lavar nossa rede em prol disso. Ele vai redesenhar o nosso caráter. Ele vai confrontar as nossas verdades. Sabe aquelas verdades que são tuas e ninguém mexe nelas? Até isso o Senhor vai fazer. Sabe aquela verdade que tu não abre mão de anos? Que às vezes ela tem algo falsificado sobre a tua vida, mas é uma verdade que tu carrega. Até nisso Ele vai mexer também. Ele vai desorganizar a tua organização. Eu estou te falando, isso aí foi que... Tudo isso aí Deus falou comigo. Ele vai desorganizar a nossa organização. E vai fazer nós voltar a uma simplicidade.
Ele vai fazer nós voltar à nossa humanidade. Coisas simples que com o tempo nós perdemos. Ele vai nos ensinar o que é prioridade, necessidade e desejo. Né, pastor Rony? Isso nós aprendemos lá em Joinville, né? Prioridade, necessidade e desejo. Isso um comandante ele tem que aprender. O que é prioridade dentro da minha embarcação? O que é necessidade dentro da minha embarcação? E o que é desejo? Isso Deus vai nos alinhar. E ontem o pastor Luiz Hermínio falou muito forte sobre o tático, sobre o estratégico e sobre o operacional. Isso tudo são detalhes pequenos que dão um grande resultado dentro de uma embarcação. O tático ele pensa que tem que fazer. O estratégico, como fazer. E o operacional é o que executa. São pessoas que estão dentro da tua embarcação. E Deus está tocando nisso. Deixa Deus limpar as tuas redes. Que Ele quer te levar a alto mar. E Ele quer te confiar uma pesca grande. É necessário nós passarmos por este período. Porque quando nós sairmos lá do outro lado, não vai voltar ao normal. O pastor vai voltar como era antes. Não. Vai voltar melhor ainda. Lá em Lucas 24:49 que fala: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Chegou esse dia sobre nossas vidas. E sobre as vozes, muitas vozes falando. Agora não fala voz, é resenha, né? É muita resenha. Para mim é muito falatório. Muita gente opinando, muita gente falando, muita palavra sendo liberada, muita direção sendo apontada. Eu tenho me reservado um pouco em relação a isso. Porque eu quero ver Deus falar comigo. Eu sou bem seleto no que eu escuto. Isso faz parte da maturidade da gente. E este tempo de maturidade para a igreja, ela chegou. Não escute qualquer coisa. Não é por muito escutar. E para nós encerrarmos aqui, para nós irmos já para o ato de Santa Ceia, Deus falou comigo em Isaías. Isaías 41. Tu quer renovar as tuas forças esta noite? Tu quer que Deus renove as tuas forças esta noite? Isaías 41 já no início fala assim: calai-vos na minha presença, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Então há um tempo de se calar. Porque nem tudo
que está sendo dito precisa de uma reação nossa. Nem tudo que está ao nosso redor, a nossa resposta é ter uma reação, não. A nossa resposta pode ser observada. É um tempo de nós olharmos para dentro. Olha onde Deus te colocou. Te colocou no meio dos teus. Primeiro ministério. Prioridade. Aqui é que eu digo, que aqui Deus é Deus. Prioridade, necessidade e desejo. A prioridade é de nós estarmos hoje aqui. Aí dentro, tu aí na tua sala. Nós vamos ceiar agora. Nós vamos ceiar. Olha só que momento glorioso de você ceiar junto com a sua família. De estar junto. Troca o cálice com teu filho, troca o cálice com a tua esposa.